Senhor a todos. Amém. Vamos compartilhar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Dois últimos versículos deste capítulo, versículos 19 e 20, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e os teus filhos, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Pode sentar. Assim como desde a criação, Deus, Ele deixou o homem decidir o seu destino. Tudo que nós vivemos hoje, tudo, são consequências de atitudes nossas do passado, ou de algum antepassado nosso, ou de autoridades que estão sobre nós. Nós, por exemplo, sofremos consequências de toda uma administração da cidade, do prefeito, do estado, do governador, do país, do presidente. Pode ser consequências boas, como consequências ruins, vindo de autoridades. Aqui nós ouvimos sobre a bênção e a maldição, e precisamos desmistificar muitas coisas em relação a isso, porque muitas vezes nós não queremos assumir responsabilidades do que nós vivemos hoje, transferindo responsabilidade e culpa, transferindo muitas vezes situações que nós podemos mudar a partir do nosso posicionamento em Deus. Tanto a bênção quanto a maldição foram estabelecidos por Deus. Elas serão respectivamente acionadas em virtude das escolhas humanas. O diabo não envia maldição. Quantas vezes nós, seres humanos, principalmente crentes, atribuímos ao diabo a culpa daquilo que nós somos responsáveis? A maldição, ela vem porque Deus envia por causa de uma desobediência humana. A maldição é um indicador da desobediência do homem, mas com um propósito. Deus não envia nada, Ele não faz nada sem um propósito. Qual o propósito? Da reconciliação do homem para com Deus, da obediência do homem para com Deus. Se há maldição, é porque Deus está alertando: você está fora do caminho, você precisa ajustar alguma coisa. Então Deus enviou a maldição por causa da atitude humana, que lá em Gênesis Deus já falou sobre maldição por causa do pecado de Adão. Hoje nós
carregamos maldição até hoje. Há quantos anos Deus criou Adão? Pelos estudos, entre 5, 6 mil anos atrás. Talvez um pouco mais, um pouco menos, não importa. Até hoje nós carregamos maldição por causa de Adão, por pecado de Adão, porque Deus disse: maldita é a terra por sua causa, Adão. Nós estamos na terra por causa do pecado de um homem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Então a maldição, ela não é a causa, mas ela é a consequência. Por exemplo, uma dor. Alguém sente alguma dor do nada, de repente vem a dor. Aí você toma um remédio para a dor vai embora. E ela não volta mais. Dependendo da causa da dor, ela vai voltar. A maldição é a dor, mas ela tem uma origem. Começa uma dor no estômago, aquela queimação. Você vai no médico, de repente você está com gastrite. Se a gastrite não desce essa queimação ou um incômodo no estômago, o que a gastrite pode causar? Uma úlcera. Se a úlcera no estômago não causa uma dor, e é terrível, eu nunca tive nem gastrite, nem úlcera, mas eu já presenciei pessoas com úlcera, é terrível, a dor que sofre. Mas se aquela úlcera não causasse uma dor, o que viraria? Um câncer. E se aquele câncer, aquela ferida terrível no estômago não causasse uma dor, a pessoa iria morrer. A maldição vem como um indicador para que nós não venhamos morrer. E a maldição, ela acontece por causa do homem ou do diabo? Quem foi que viu aqui? Quem está falando? É Deus ou é o diabo? Quem expulsou o homem do paraíso? Deus ou o diabo? O diabo falou: sai daqui, aqui quem manda sou eu. Foi o diabo? Não, foi Deus. Maldita é a terra por sua causa. Você não pode mais andar na minha presença, porque você errou. Quem plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Deus sempre deixou, desde a criação, o homem determinar o seu destino, que já está preparado por Deus. A bênção, a maldição, a vida ou a morte. Foi Deus que disse isso aqui. Por isso o tema dessa mensagem é a bênção da maldição. Porque se não houvesse esse indicador, todos nós já estaríamos mortos. A maldição é uma bênção? Não. Ela é um indicador para que nós não venhamos morrer, mas estabelecidos por Deus, para que nós tenhamos ali a placa da velocidade máxima. Até aqui você pode andar. Aquele que está na rodovia ultrapassa o limite de velocidade. Aí tem o que? O pardalzinho, o radar. E ele fotografou. E aí depois de um tempo veio o que para você? A multa. A multa é maldição da sua desobediência da velocidade no trânsito, na rodovia. Então nós carregamos, por causa da desobediência, muitas consequências. Então maldição não é uma palavra para o crente ter medo. Oh, maldição, não estou debaixo de maldição. Nós estamos debaixo de muita maldição. Maldição, por exemplo, corporativa do governo. Um governo que, quando eu era criança, hoje eu estou com 47 anos.
adolescente, criança, uma pessoa com a droga mais básica, vamos falar aí a maconha, a polícia chegava, tomava a droga, às vezes até levava para a delegacia. Cocaína então, a polícia já pegava e levava. Hoje, dependendo da quantidade de cocaína, de droga que a pessoa tem no bolso, não é considerado um traficante, então ela pode ser um usuário livre, um usuário livre de drogas. Já não tem mais aquela advertência como tinha no passado. Por quê? Porque o governo, as leis facilitaram. E tem muitas outras maldições governamentais que nós sofremos e outras que, dependendo do governo, podemos sofrer, que não são bênçãos, são maldições. Todo esse liberalismo, se não houvesse a maldição, não haveria um sinal de desobediência. Deus está dizendo aqui: eu coloco diante de você. E depois vem uma lista que Deus mostra em Deuteronômio 28 das bênçãos e das maldições. E se você ver a lista das maldições, Deus não está dizendo: o diabo vai enviar uma praga contra você. Não. Quem vai enviar a praga é Deus. Que Deus é esse? É um Deus que sempre tem um propósito na nossa vida, para que nós venhamos nos voltar para Ele. Essa é a vontade de Deus. E um evangelho humanizado, não mais espiritualizado, como muitas pessoas estão fazendo, um evangelho, pregando um evangelho humanizado e não espiritualizado, não compreende essas coisas, não entende isso, e muitos questionam Deus, questionaram a bondade de Deus, porque Deus enviou isso. Pessoas culpando Deus por causa da situação atual da humanidade, por causa do clima completamente descontrolado, por causa da violência, por causa da morte, das enfermidades. Tudo isso é culpa do homem, não é culpa do diabo. Ah, mas então o diabo não tem culpa de nada. O diabo sempre vai tentar convencer o homem a errar, mas depois que erra, ele tem legalidade sobre aquela pessoa, sobre aquela região. E isso é um estudo muito profundo sobre batalha espiritual, que não é o caso hoje. Consequências, e no reino espiritual muitas legalidades são dadas. Aí sim o diabo atua. Por causa do quê? Da desobediência. Porque nós sabemos que a maldição sem causa, ela não encontra curso. Isso está lá em Provérbios. Uma pessoa, ela pode ser salva, estar salva, mas carregando muitas maldições, carregando consequências. Maldição é consequência do erro. Às vezes um erro que não foi cometido por nós, mas como eu falei, do governo, às vezes a maldição hereditária. Mas não fui eu que contraí essa dívida, mas meu pai, quando morreu, ele tinha uma dívida, e a lei diz que essa dívida é transferida para o filho. Mas não fui eu que errei para ter essa maldição por causa de situações que se repetem na minha casa. Ei, veja se não tem coisas que repetem na sua família, dos seus antepassados. Pastor, então eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida? Não, porque você sabe o final dessa pregação. Você que é crente sabe.
Nós carregamos a maldição da enfermidade e da morte por causa do pecado de Adão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Olha o que diz aqui, Romanos 5,12. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Deus criou o homem e a mulher no Éden, Ele não tinha intenção que eles morressem, porque a vida eterna, ela já foi estabelecida por Deus para o homem no Éden. Depois da queda, depois do pecado, Deus expulsou o homem e a mulher da sua presença, do ambiente espiritual. Não foi do ambiente físico, foi do ambiente espiritual. Porém, ali em Gênesis capítulo 3, Deus já prega o Evangelho, Deus já anuncia a salvação em Cristo, no filho da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, Deus sempre teve um plano de redenção para o homem, e a vontade de Deus, essa é a vontade dele, está em Timóteo capítulo 2, versículo 4, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque quando nós cedemos às nossas vontades e emoções, nós caímos no erro da desobediência a Deus, que causa maldição, ou seja, consequência daquela desobediência. Então a culpa não é de Deus, nem do diabo, é nossa. Mas quando há uma legalidade por causa do pecado para o diabo agir, aí complica mais ainda. E aí então entra o processo de libertação, que é outro assunto também. Mas pastor, o crente já não é liberto? Não. A libertação é para crente. O ímpio, aquele que não tem Jesus no coração, precisa de salvação. Porque um dos versículos mais conhecidos sobre libertação, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, mas Cristo estava falando isso para quem? Vê o início do versículo. E disse Jesus aos judeus que criam nele. Jesus estava pregando para crente, para quem já cria nele. Aquele que não crê em Jesus precisa de salvação. Por causa dessa falta de entendimento, tem muito crente que não vive a vida plena que Cristo deu para ele aqui na terra. Porque Jesus Cristo disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você vive uma vida abundante na terra? Vida abundante não significa não ter uma enfermidade, não ter problemas, não ter situações graves. Mas vida abundante é saber que Cristo habita em você e nada dessas situações vai abalar a tua fé. E tem muita gente saindo, se afastando do caminho de Cristo, não crendo no poder de Deus por causa dos problemas. Por quê? Porque eles olham para as coisas naturais e não para as espirituais. E culpa a Deus. Culpa a Deus. Pessoas que culpa a Deus porque o pai errou, era milionário, perdeu tudo, não deixou herança nenhuma, e hoje vive uma vida muito simples financeiramente, e fala: não fui eu que errei, foi meu pai. Crianças que nascem
com problemas sérios de enfermidade. O pai é aidético, a mãe é aidética. Tem um filho que carrega problemas de enfermidade. Isso não é maldição? Quem errou? Foi os pais. Mas pastor, e nesse caso? Vai para Jesus e quando morrer vai para o céu. Por quê? Porque tem a vida eterna através de Cristo. Porque é isso que Jesus veio. Aquela vida que foi interrompida, aquela vida eterna que foi interrompida por causa do passado, Jesus vem e dá uma nova vida eterna para aqueles que vivem em Cristo. Então tem consequências que não tem como mudar. Essa é uma das consequências que não tem como mudar. Viver eternamente aqui na terra a partir deste corpo que temos hoje. Não dá mais. Veio o plano de redenção, Jesus vem, arrebata a sua igreja, nós teremos um corpo glorificado, está escrito, um corpo transformado, aí sim nós vamos viver eternamente com Cristo, naquele ambiente do paraíso, que ainda existe, e nós podemos viver, ainda nessa terra, não só na eternidade, que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu cito muito esse versículo, Efésios capítulo 2, versículo 6, porque Ele nos vivificou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele já nos fez, Ele não nos fará, e isso somente através de Jesus Cristo. As causas das maldições são humanas, responsabilidades humanas. Se não houvesse a maldição, que seria um indicador, todos nós já estaríamos mortos sem esperança. Oséias capítulo 6, versículo 1 diz: vinde, tornemos para o Senhor. Ele despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas ligará. Quem fez a ferida? Ele. Quem despedaçou tudo? Ele. Mas Ele vai consertar. Mas consertar na vida de quem? Na vida daquele que vive Cristo. Senão não tem conserto. Por isso que está escrito aqui: vinde, tornemos ao Senhor. E através de quem nós voltamos para Deus? Ontem eu citei esse versículo que está em 2 Coríntios capítulo 5. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Meu Deus, Deus estava reconciliando-nos, todos nós, com Cristo, com Ele, através de quem? Através de Jesus Cristo. Eu estava conferindo, é mesmo 2 Coríntios capítulo 5. Então, quando nos voltamos para o Senhor, de todo o nosso coração, nós recebemos o que? A salvação, somos salvos. Muitas das maldições são quebradas imediatamente. A maldição, por exemplo, da perdição eterna. Mas muitas delas precisam ser, muitas coisas precisam ser consertadas. Há a salvação quando a gente vem para Cristo, mas depois precisa haver quebra daquelas maldições. Se a família tem sempre alguém que morre de câncer, 1, 2, 3 pessoas que morrem de câncer naquela geração, aí na geração dos filhos acontece, na geração dos netos acontece, um neto sobrinho, e vai acontecendo nos parentes. Uma maldição por causa do câncer. Jesus, ele não pode quebrar essa maldição? Essa é uma maldição que é quebrar. Alcoolismo, droga, são maldições que são quebradas. Tem maldições que podemos carregar por resto da vida. O pai que faliu, deixou a família endividada, depois morreu, vai carregar aquela dívida financeira, vai ter que trabalhar muito pode até reverter a situação. Mas não fala que Deus é obrigado a reverter essa situação. Mas pastor, você está falando de coisas dos antepassados, gerações passadas, por quê?
para que você entenda que as suas atitudes hoje vão refletir na vida dos teus filhos. Então você precisa de um posicionamento com Deus, para que uma maldição não venha sobre a vida das futuras gerações. Se você é um mentiroso, deixa de mentir, porque senão seus filhos serão mentirosos. E muitos outros pecados. Por quê? Porque o diabo quer perpetuar a maldição na nossa vida. E Jesus quebra isso. Mas nós precisamos agir. Quando há arrependimento, confissão, até aquela oração por identificação. Quantos trabalhos na feitiçaria são realizados para as futuras gerações? Pessoas que vão lá e sacrificam bode, galinha, um monte de coisa, mas para que as suas futuras gerações recebam aquela maldição. Pessoas sofrendo hoje de rejeição. Quem rejeitou? O pai ou a mãe? Eu estava no ventre, carregando maldição. Nós temos muitas experiências nesta área. Eu vou exemplificar apenas de uma pessoa que nós acompanhamos durante muito tempo em processo de libertação de demônios. Mas a libertação, expulsar demônio, não é sinônimo de libertação, irmãos. Um ministério como o nosso, que atua em batalha espiritual e libertação, não é um ministério de sai, quebra, não. É um ministério de sentar na mesa e aconselhar para uma mudança de vida. Expulsar demônio não é sinônimo de libertação. E essa pessoa que nós acompanhamos durante um tempo manifestava demônio, e era algo muito forte. E a cada momento vinha na minha sala depois, durante a semana, depois de alguns dias, e a gente foi fazendo orações de renúncia, de mudança de vida. Muitas práticas pecaminosas aquela pessoa abandonou. Não foi uma nem duas vezes que aconteceu isso. Por muitas vezes, até que a pessoa chegou chorando na minha sala e falou: pastor, eu mudei de vida, eu tenho Cristo, por que isso ainda acontece comigo? E nós oramos, pedimos discernimento. Por que, Senhor? E na última vez que isso aconteceu, foi algo tão terrível, que foram mais de 2 horas de ministração, depois de um culto, quando houve uma manifestação demoníaca. Estava eu, o pastor Wagner e o Rômulo, e mais uma outra pessoa, ministrando, expulsando. Em algum momento, às vezes eu tinha tanta dó daquela pessoa, que eu falava: Senhor Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que esse sofrimento? E a minha intercessão naquele momento, o próprio demônio disse: ele foi rejeitado pela mãe quando ela engravidou, então lá eu entrei nele. Até o diabo é o diabo de Deus quando você tem autoridade. Mas foi algo tão forte que as mãos ungidas, ungimos de óleo, e aí Deus falou: é no umbigo, é no cordão umbilical. Meus irmãos, aquele demônio urrava tanto, tão alto, porque ele mesmo declarou porque ele estava ali. E não foi culpa daquela pessoa, foi culpa da mãe que rejeitou no ventre. E ele mesmo disse: ele é meu, porque a mãe deu ele para mim, porque rejeitou. Isso faz muitos anos. De lá para cá, ele nunca mais caiu endemoniado. Foi culpa dele? Não. Mas aquela rejeição levou aquela pessoa para as drogas, levou aquela pessoa para muitas práticas pecaminosas que foram dando legalidades.
Então, se você acha que você não carrega a maldição por causa de antepassados seus, é bom você começar a entender que isso pode acontecer, porque esse foi apenas um exemplo de vários que nós já participamos. Então deve haver a confissão por identificação, o arrependimento por identificação. Pastor, onde está isso na Bíblia? Tem muito. Neemias estava numa vida boa, copeiro do rei, no palácio. Ele era um judeu, ele estava lá no império já medo-persa, não foi nem mais o babilônico, mas ele era bem tratado, ele era copeiro do rei. E de repente no bate-papo ele chega para os meus e fala: como que está Jerusalém? Como está nossa cidade natal? Em ruínas, lá está péssimo, lá está terrível. E ele falou para o rei: me libera um pouquinho, eu volto, eu preciso ir lá, Deus está me pedindo para ir. Então o rei libera, e antes de ir ele ora. E ele pede perdão pelos pecados que ele não cometeu. Ele intercede e se arrepende. Senhor, eu me arrependo, porque eles desobedeceram. Neemias, ele poderia morrer na vida boa. Arrependimento por identificação. Senhor, perdoa os erros. Aquela consagração que foi feita para toda uma geração lá no terreiro. Senhor, quebra aquilo na minha vida. Eu não quero ter uma vida amarrada. E quando você faz isso, você vive livre. Aí você é liberto das maldições. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Quem peca, nós ou o diabo? A culpa é de quem? É do diabo? Quem peca somos nós. Então, por causa dos nossos pecados, a consequência é a morte. Primeiro uma morte espiritual, que é o afastamento da presença de Deus. Depois a morte física e a perdição eterna. Porém a maldição, ela pode se tornar uma autoridade demoníaca, que é a transgressão humana dos mandamentos de Deus. Que o diabo sabe dos princípios. Se ele desobedecer, eu posso entrar. Porque a desobediência é tirar da mão de Deus o governo da nossa vida. Quando nós desobedecemos a Deus, nós tiramos das mãos dele o governo. E aí nós entregamos o governo da nossa vida na mão de quem? Do diabo. Porém, abram todos os Gálatas, partindo para o final. Capítulo 3. Um texto muito conhecido. Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas 3,13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus nos liberta das maldições através de Cristo. Não é apenas uma confissão, mas é uma vida conforme Cristo. Por isso que a libertação, quem estuda bastante sobre isso,
Acabei de ler um livro grande sobre isso. Os mais conhecedores, eles falam numa proporção de 80 a 90% é aconselhamento, e se necessário, a ministração de libertação, se necessário, porque a maioria dos crentes salvos e libertos foram libertos pela obediência a Cristo, libertos da maldição. Não, agora eu vou obedecer, sabe, aquela imagem chamada de santinho, é uma tradição da família. Eu nem lembro se foi do meu tataravô ou até antes. Então eu preciso ter na minha casa. E isso atrai demônio. Aí quando você tira imagens, porque a imagem, o apóstolo Paulo fala que toda a imagem atrás dela tem um demônio que atua. Porque em muitos textos na Bíblia que falam sobre a idolatria, isso, por exemplo, um santo qualquer, que até está no céu, São Pedro. Vejam, falar que São Pedro é consulta a mortos. O Pedro está morto, está no céu com Cristo. Ele não é um mediador entre uma pessoa e Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E Deus fala que Ele abomina a necromancia, é consultar os mortos. Então pedir alguma coisa para Pedro, para Maria, para João, para não importa qual outro, é consulta a mortos. Essa é necromancia, que morreram, estão no céu. Estão no céu. Isso atrai o quê? Maldição. Se alguém tem qualquer imagem, qualquer ídolo na sua casa, arranca fora. Há uma legalidade para o diabo agir. E aqui diz que Cristo nos resgatou da maldição. Jesus, ele pagou o preço da morte na cruz, porque ele morreu. É o inocente pelos culpados. Porque ele precisou morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Só ele poderia pagar. Já está pago. Já está pago. Ele morreu por nós. Viva Cristo, obedeça a Cristo. Adão, ele abriu a porta da morte para toda a humanidade. Jesus fechou aquela porta e abriu a porta da vida eterna para toda a humanidade. Se você quer, viva Cristo. Para se libertar de toda a maldição, ande em comunhão com Deus, obedeça-o em tudo, e você será livre de toda e qualquer maldição, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Existe algo que você ainda não obedece a Deus? Algo na sua vida que ainda você pratica e você sabe que não agrada a Deus? Isso pode atrair, pode não, isso atrai maldição. Talvez você esteja vivendo uma maldição, consequência da sua atitude. Uma vida de sexo e pornografia fora do casamento. Sexo fora do casamento e pornografia. Uma vida de mentira. Se você mente com facilidade, se você carrega mágoas, ira, se você tem ódio de alguém, você tem ódio daquela pessoa que cometeu uma atrocidade, você viu na televisão e desejou a morte, tomara que morra. E isso atrai
maldição. Peça perdão para Deus. Muitas coisas que vivemos hoje pode ser por erros nossos. Talvez é que você não tinha conhecimento, mas pastor, eu não tinha conhecimento disso. Você falou sobre idolatria, você falou sobre ídolos, eu não sabia. Então pede perdão agora e tome uma decisão na sua vida, abandonando tudo aquilo que não vai te aproximar de Deus, porque só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo disse isso. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Chega de sofrer por causa de desobediência. Deus coloca diante de nós agora a vida e a morte, a bênção ou a maldição. O que você escolhe é entre você e Deus. Eu creio, Senhor, não só na minha vida e na minha geração, mas os meus filhos, os meus netos serão prósperos e viverão as bênçãos que o Senhor tem para eles. Eu me arrependo, Senhor, e se precisar confessar pecados dos seus antepassados que você conhece, você pode fazer isso. Senhor, perdoa, porque ele não sabia o que estava fazendo. Por isso hoje eu sofro a consequência, a maldição por causa da idolatria, por causa da enfermidade, casamento que não dá certo, sempre tem divórcio na geração, sempre tem adultério, sempre tem um usuário de droga. Senhor, eu não quero mais isso, nem na minha geração, na minha família, nem para os meus filhos. Eu me arrependo, Senhor, e eu peço perdão por aqueles, Pai amado, que cometeram essas coisas. Eu quero viver a vida plena que o Senhor Jesus preparou para mim aqui na terra. Te amamos, Senhor Deus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, domínio e majestade para todos sempre. Eu declaro em nome de Jesus libertação nessa igreja. Abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, Senhor. O Senhor disse através do profeta Oséias: o meu povo perece porque falta-lhe o conhecimento. O meu povo está sofrendo porque não tem o conhecimento. Abra o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, para a tua vontade. Nós queremos viver Cristo, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queremos viver a tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Abençoa essa igreja, abençoa cada família aqui, Senhor. Abençoa cada vida, Pai. Restaura vidas, restaura casamentos, restaura famílias, restaura, Senhor, a vida profissional. Pessoas carregam maldição nas suas vidas profissionais porque mentiram no passado, roubaram no passado, enganaram no passado e hoje não se firmam. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas abram o seu entendimento para uma vida santa, Senhor, e venham se arrepender das suas atitudes. Pessoas que não prosperam no seu casamento porque mentiram muito, traíram, fizeram muitas atrocidades. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Espírito Santo de Deus, venha transformar, mudar histórias aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas.